Primeira carta aos Coríntios 14. Todos acharam? Amém. Tem um título aqui, ó. O dom de profecia é superior ao de línguas. Todo mundo sabe o que é dom de profecia? Ou tem alguém que tem dúvida? Nossa igreja não tem profeta não, né? Mas vai chegar esse tempo onde Deus vai enviar os profetas. Deus está estabelecendo as bases. E dom de língua, todo mundo sabe? Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo que não fala em língua? Hein? Levanta a mão, pastor, eu não sou batizado não. Não? Nadinha, não fala nada no mistério? Você também não? Achei que você já estava já no dom de profecia superior. Tem que buscar? Tem que pedir. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que pedir. No mesmo nível, ou mais do que você pede uma cura, uma porta de emprego. Né? Qual é a importância do dom de línguas? É edificação. Você se edificar. Tinha uma época em que a Assembleia de Deus, eu não sei se ainda é, mas a Assembleia de Deus pregava que quem não era batizado com o Espírito Santo, quem não falava em línguas, não ia ser relatado. Falava isso. Mas vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segui o amor e procurai os dons espirituais. Você tem que procurar. Quem procura, acha. Quem bate, porta se abre. Quem pede, recebe. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Você está pedindo? Está procurando? Está batendo na porta? Tem que pedir. Tem que bater. E Paulo fala aqui os dons espirituais. Tem vários. Dom de curar, né? Dom do amor, dom de exortar. Tem um pastor que eu sigo aí no Instagram. Ele tem o dom de maravilhas. Ele faz o osso crescer. Ele ora para a pessoa e fala assim: osso, cresce em nome de Jesus. Aí eles filmam, né? A perna da criança, a perna da pessoa que era pequena, que era desigual. Às vezes a pessoa tem uma perna maior do que a outra. Aí às vezes tem que colocar um sapato específico para andar. Aí ele vai lá e cresce assim na frente da cama. Coisa mais linda. Pode seguir. Vamos lá, versículo 2. Isso aqui é muito importante. Porque o que fala em língua estranha. Pastor, o que é língua estranha? Você tem que entender glosolalia e xenolalia. Xenolalia é toda língua idiomática. Aquela língua que é um idioma. Em algum lugar alguém fala. Todo mundo se conversa naquela língua, ou seja, ela é conhecida, né? Por mais que às vezes ela é estranha, não é normal, mas alguém fala, isso é dialeto. Então, já ao falar em língua, que Paulo está falando língua estranha, é a glosolalia, que é o dom de língua, que é quando o crente fala em espírito, né? Então Paulo está falando aqui, o que fala em língua estranha não fala aos homens, ou seja, ninguém entende. Não tem ser humano que entende. Aí está assim, vírgula. Se não, olha para a sua Bíblia aí, irmão. Acompanhe no seu texto aí. Depois você vai falar assim: pô, o pastor falou. Não está escrito na Bíblia, não. O que fala em língua estranha não fala aos homens,
senão a Deus. Está escrito na sua Bíblia aí? Sim ou não? Sim. Vocês estão aqui no culto, gente? Fizeram oração para passar a palavra? Estão aí. Vamos colaborar? Eu quero ver participando ali, junto. Interagir, vamos? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Diga assim comigo: a Deus. A Deus. Pergunta: anjo é Deus? Diabo é Deus? Satanás é Deus? Então por que esse pessoal fica falando, quem fala em língua estranha está falando dos anjos? Está escrito aonde isso? Sabe o que está faltando para essas pessoas? Parar de ouvir pregador e ler Bíblia. Irmão, uma das maiores dificuldades que eu tenho de ouvir pregador é quando eu ouço essa baboseira aqui, ó. Reino dos Anjos. Está pegando um tapa na cara, sai daqui. Está escrito isso onde, rapaz? Volta a ler Bíblia, irmão. É só isso que está faltando. Ontem, falando em ler Bíblia, ontem eu peguei uma irmã da casa de oração, da onde eu era. E ela não sabe que eu era. Mas eu sei que ela é, porque eu conheço a doutrina de lá. E nós estamos dentro do carro. Estava chovendo, o trânsito lento. Estava falando para a irmã: mas eu fui lá para a serra, tive que pagar 50 reais de Uber. A irmã: mas por que você foi para lá? Porque eu perdi a ceia, eu tive que sair lá na sede. Porque lá quando a gente perde a ceia, tem que sair em outro lugar. Eu falei assim: isso é coisa de casa de oração. Aí eu falei assim: posso fazer uma pergunta íntima? Eu não tenho oportunidade, né? Eu vi você falando aí da ceia, da Santa Ceia. E você falando da ceia, por que você chama a ceia de santa? Aí ela: eu falei assim: não, porque você falou Santa Ceia, e assim, na Bíblia não tem nenhum versículo chamado de santa. Tem mesa do Senhor, mesa da comunhão, ceia do Senhor, mas santa não. Porque quando você fala assim, eu falei para ela, dá a entender que ela é muito sagrada, e eu como pecador não posso tocá-la. Não dá essa impressão? Aí ela: não, porque não sabe responder, irmão. Fica rodando igual um cachorro assim, sabe? Atrás do rabo. Não sabe, ouviu. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei assim: na sua igreja não é aquela que proíbe cear, não, perguntando pecado, não, né? É como você pensar que a pessoa que já foi de lá. E se eu fosse poder falar, eu falaria assim: eu na época que era de lá, era igual Paulo. Eu era fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. Porque quando eu servi nessa igreja, eu servi de coração, de verdade, irmão. Eu estudava 6 horas de Bíblia por dia. Hoje eu estou desesperado, mas eu falava versículo Bíblia assim, não está doido. O pastor falava: abria a Bíblia, está em tal lugar assim, pastor. Ei, irmão. Aí está a irmã do carro. Eu falei: graças a Deus, que o trânsito está lento. Vai ter muito tempo daqui para lá, eu vou dar um estudo. Aí ela falou assim: não, nós pastores não fazemos isso, não proíbe não. Não proíbe não? Não, oh, glória a Deus, então melhorou. Tem umas igrejas aí que proíbe. Aí ela falou assim: irmão, toda vez de ser a gente abre muito texto. 1 Coríntios, capítulo 13, 11, 23. E a gente lê o texto todas as vezes. Eu cheguei para ela e falei assim: mas lá não manda você examinar, não, moço? Não manda você examinar e você... Ela falou: não, o pastor lá orienta. Se você achar que você não deve tomar, vai, mas por que você não pode tomar? Porque você leu o que lá no texto? Examinar. Mas você está entendendo que é para se julgar, não é? Aí eu falei assim: imagina que você pecou. O que você faz no dia 6? Você toma ou não toma? Não, se eu sentir que não deve tomar, não toma. Mas está escrito onde isso na Bíblia que você não deve tomar? Falei assim: lá diz assim, ó, examina o homem a si mesmo e depois ela. Não lembro não, onde é que está isso não, aqui está escrito. Está escrito assim, ó, examina o homem a si mesmo, depois toma e beba. Depois que você examinou, quando você comer e beber. Ela não é. Oi? Está no culto, ele está, porque está ouvindo. Porque se eu quiser torcer a palavra de Deus, eu torço. Eu já vi muita gente fazer isso, torcendo a palavra de Deus, tentando fazer você entender uma coisa que não está escrito. Tipo essa: examina o homem a si mesmo. Você fala assim:
tem que se examinar agora eu. Se você estiver em pecado, não toma. Olha, eu já acabei de fazer você, induzir você ao erro. Mas quando eu digo assim, examina, e examinar não é julgar, mudou todo o contexto. Quando você vai se examinar, você não pode se julgar. Aí ela falou bem assim, não, mas lá eles não proíbem não, o pastor lá até manda tem que ser aquela coisa toda e tal. Aí eu falei bem assim, mas quando você não sei, eles te chamam você no pastor lá para conversar? Como é que você sabe disso? Porque eu conheço a doutrina. Ela falou que ela foi punida, né, porque ela pecou, e caiu adultério. Aí eu falei assim, nesse período que você estava bonito, você ser homem? Não. Eu falei assim, então só pode ser A quem não está em pecado. Na visão da igreja. Eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, você sabia que a ceia é uma oferta de redenção? E é direito de quem foi salvo? Ela é a cura. No dia que você não tiver mais pecado, não tem mais ceia. Por que hoje não ceia? Porque quando a gente faz pergunta, obriga você a pensar. É igual esse caso aqui. Por isso que eu perguntei. Está aqui, ó. Porque o que fala em língua estranha é falar aos homens. Não fala aos homens. O homem não entende. Aí você pode falar assim, está vendo aí, pastor? Mas o anjo não é homem. Aí Paulo fala, vírgula. Senão, a Deus. Só Deus entende. Eu te pergunto, anjo é Deus? Tem um pregador, que eu gosto muito dele, e ele fala que a maior arma do cristão, na hora da luta, é falar em língua estranha, porque o diabo não sabe o que está falando, aí ele fala, dá uma rajada de língua estranha nele, vai. A gente sabe que aquilo ali é, né? Mas ele não está errado, porque quando você ora em língua estranha, quando você fala em língua estranha, o diabo fica vendido, ele não consegue te entender. Deixa eu ver. Porque ninguém, igreja, Airos, está acompanhando aí, versículo 2? Colocou lá, não, né? Conseguiu não? Pronto, eu dou para você hoje. O celular não cabe, não dá para o celular, não? E pelo Wi-Fi, vai não? Pelo Bluetooth? Esse aí não é do Bluetooth, não? Tem como adaptar no Bluetooth lá? Porque quem fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala de. O que é mistério? Algo que ninguém sabe o que é, misterioso, algo que não tem. O Espírito Santo entende porque ele é Deus. Deixa eu te explicar um negócio. O dom de língua é um selo. Abra sua Bíblia, não perde o 1 Coríntios capítulo 14, não. Abra sua Bíblia em Marcos 16. (16:15). Quem achou, diga amém. Tem alguém caçando aí? Ele não está abrindo, não? O que é? A internet? Tá? Vê se a gente baixa a Bíblia no PDF. No futuro. Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê
não será condenado. Mas quem não creu, né? Mas quem não creu será condenado. Quem crê e for batizado, aqui, pastor, tem um texto aqui, ó, que está falando que para ser salvo tem que ser batizado. O senhor fala que não, mas tem uma condição aqui, tem que ser batizado. Ó, quem crê e for batizado, ó, será salvo. Aí eu vou te perguntar, o verbo está no presente, no passado ou no futuro? Se é no futuro, é reino. Porque a salvação pela fé no Espírito, ela é no hoje, que é passado. Eu fui salvo, porque agora, ó, eu aceitei Jesus hoje, presente, estou sendo salvo. Amanhã faz um dia que eu aceitei Jesus. Que dia que você foi salvo? Ontem, passado. Entendeu? A minha alma vai ser salva hoje, presente. Todos os dias a gente tem que aceitar Jesus na alma para converter a alma. E o meu corpo será salvo no futuro. Então você tem que entender isso aí: presente, passado, futuro, espírito, alma e corpo. Aqui Jesus está falando assim: quem crê e for batizado no futuro entrará no reino. Que para entrar no reino tem que ser batizado. Entendeu? A condição para entrar no reino é ser batizado. Só para não ir para o inferno, é só aceitar Jesus. Creu, foi salvo. Agora no versículo 16: como é que eu vou saber que a pessoa creu? Será que existe um sinal que ela creu? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, quem não creu em Jesus ou não crê, não consegue expulsar demônio no nome de Jesus. Irmão, quando eu li isso aqui, quando eu estava convertido, eu falei assim: é um desafio, é uma missão, eu tenho que expulsar demônio, então eu não creio. E comecei a campanha de caça a demônios. Enquanto eu não expulsasse o demônio, eu estava com dúvida se eu estava realmente, se eu acreditava. Aí depois virou missão, carreira, expulso de lá, expulso de cá, briga com o demônio. O meio enferrujado, vou trazer os demoniados para cá para expulsar. Falarão novas línguas. Ó, então você que não fala, você não vai para o céu. E aí? Eu vou explicar isso aqui para vocês. No meio da nossa caminhada, em algum momento você vai passar por uma luta muito grande espiritual. E o diabo vai tentar colocar em dúvida a existência de Deus na sua vida. E o que a âncora que vai te dar certeza é os dons. Entendeu? Então, por que é importante você buscar os dons espirituais? Porque na hora que você estiver passando por uma luta espiritual, que o diabo venha dizer assim: se tu és o Filho de Deus realmente, você vai dizer assim: eu falo em línguas. Está escrito na palavra de Deus: eu tenho as línguas estranhas, que é um dialeto do mundo espiritual do reino de Deus. Então é muito importante você buscar esses dons, crescer, amadurecer, entendeu? Então, pastor, como é que eu faço? Ora a Deus, todos os dias pedindo: Senhor, eu preciso dos dons espirituais, eu preciso dos dons espirituais, eu preciso falar em língua, eu preciso falar em língua. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre o enfermo e os... Então, se você tem a lista aí, ó, de repente você não fala em língua, mas cura o enfermo. Sinal. Entendeu? É importante o sinal. Por quê? Eu acabei de falar aqui agora. Pode ser que em algum momento... Vou melhorar essa situação. Por
Porque existem pessoas que podem estar crendo errado. Todo mundo sabe como é que é o crer certo? Você sabe onde está escrita a receita do crer certo? Porque às vezes eu já vi gente ímpia falando que acredita em Deus, mas quando ele demonstra como ele acredita, eu falo, isso é um crer universal. Não é o crer da Bíblia. O judeu acredita em Deus, mas ele não crê em Jesus Cristo. Não que ele é Deus. Entendeu? E isso faz diferença para a salvação. Então, aonde está escrito a receita da salvação? Braz, você que é quase presbítero. Vai ler? Você concorda com ele? Efésios? A receita da forma que tem que se crer. Não é o que está escrito crer, não. Tem uma fórmula na Bíblia, né? Uma receita. Como é que você faz um pudim? Aí a pessoa vai lá e faz uma receita. Eu fui fazer um bolo, a moça assim, sabe fazer bolo nega maluca? Aí eu falei, agora eu quero aprender. Aí é um bolo normal, de chocolate, porém, você tem que esquentar a água e colocar no fervendo. Aí vira nega maluca, o bolo fica queimado. Se você fizer com água normal, então tem esse negócio. Se você muda um negócio da receita, por exemplo, eu ia fazer bolo, o bolo ficava muito estranho. Aí uma vez eu peguei uma mulher ensinando, ela falou assim, a margarina tem que ser temperatura ambiente, ela tem que estar, não pode estar gelada. Eu falei, diferente, deixa eu ver. Aí fiz, o bolo ficou top. Quantidade de ovo, quem vai primeiro. Não é assim que faz comida? Não é assim que você faz receita? Se você muda a receita, muda o que sai. Então, se eu creio diferente do que está escrito na Bíblia, pode ser que eu esteja colocando o quê? A minha salvação, pode ser que eu nem creio de verdade. Vamos lá. Vai estar achando ali a receita ali? Então abre lá, Romanos capítulo 10, 9. Romanos 10, 9. Acharam? Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, Senhor Jesus, Deus Jesus. Se com a tua boca você confessa que Jesus é Deus, e que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O judeu acredita que Jesus foi ressuscitado? Não. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Essa aqui é a receita. Tem que crer, confessar. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, vem cá na frente. É por causa disso. Você aceita Jesus? Levanta a mão, pessoa. Chorando. Diga que eu confesso. É por causa disso. Naquele momento que está chorando, o Espírito Santo convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. Ela se entregou para Jesus. Ela vem aqui na frente, levanta a mão e se arrepende dos seus pecados, confessa a Cristo. Mas naquele momento ela acredita em Jesus Cristo, que Ele é Senhor, que Ele não acreditou. Aí o que eu tenho que fazer? A gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tem que ensinar ela, aí tem que mostrar que ela tem que acreditar em Deus, que Jesus é Deus, e Ele foi ressuscitado por Deus. Presta atenção, Jesus morreu como homem, veio na terra como homem, morreu como homem e foi ressuscitado por Deus Pai. Ele era Deus, deixou lá a divindade, veio como homem, morreu como homem e foi ressuscitado por Deus. Porque acreditar em Jesus Deus não é difícil.
Mas acreditar que ele era homem, foi ressuscitado dentre os mortos e tomou de volta aquela glória que ele tinha, isso é uma doutrina. É nisso que você precisa crer. Então, de vez em quando você tem que chegar em casa assim e fazer assim: deixa eu ver se eu acredito realmente. A Bíblia diz que o túmulo está vazio. Várias pessoas viram ele. Entendeu? É isso que tem que ficar remoendo. Essas coisas. Eu lembro de uma matéria, quer falar, Braz? Até tudo bem, não, isso aqui eu não quero. Eu salvo, eu quero. Agora, eu quis dizer a questão mesmo de reinar. Não, reinar é outra história. Tem que ter sinais. Não. Tem que ter sinais. Não. Quando você, vamos lá para Lucas, quando você crê, eu vou explicar, cadê? Tem quatro, né? Deixa eu ver aqui se dá para explicar agora. A salvação, é em três parcelas. Presta atenção, isso aqui é importante. Bom seria que quando a gente fosse salvo, acontecesse o quê? Instantâneo, não é? Pá, foi salvo, pá, converteu, no outro dia você já está tranquilo, está pleno, não peca mais. Não seria maravilhoso? Sim ou não? Mas o que a gente percebe? Que ontem você aceitou Jesus, hoje você está na presença de Deus, veio no culto, e você está mesmo porcaria. Até pode ser que no começo você está empolgado ali, está ali só brasa, aí o pessoal logo, aqueles oportunistas aproveita logo, cola com você, aí você já troca de roupa, não bota mais brinco, e já vai detrás da carteira, atrás do dízimo, é você de Jesus agora. A pessoa vem e faz tudo. Essa outra pessoa de emoção, ela se entrega, ela dá tudo. Depois ela para, pensa, a fé vai diminuindo, né? Ela volta em si de novo, ela não fez besteira. Então o que Deus fez? Deus ele dividiu em três parcelas a salvação, certo? Quantas parcelas? Três. Então quando você aceita Jesus, o que foi salvo? O seu espírito. Só o espírito foi salvo. A alma não. A alma não. E o corpo não. Então aqui, nós podemos fazer o seguinte: passado, presente, futuro. Certo? Deus não te comprou? Sim ou não? Quem concorda que ele te comprou? O que você faz quando você vai lá e compra uma propriedade? Marcelo, você foi lá e comprou uma Hilux nova agora, o que você faz logo em seguida? Seguro, mas o quê? Só seguro? Deixa o nome da Toyota ainda? O que você faz? Bota no seu nome, não é isso? Se eu perguntasse para a irmã, a primeira coisa que eu faço assim: irmã, teve a criança, a Juliana vai ter um filho, o que você faz depois? Manda registrar, não é? Tem uns pais que não querem, se ele não querer, pior. Não é assim? Registra logo, bota no nome. Olha lá. O que Deus fez quando Ele te comprou? Ele colocou o quê? Um selo. A Bíblia diz que nós somos selados. Que a Bíblia também chama de penhor. Selo, selado, penhor é a mesma coisa. Como
Deus vai te pedir tudo. Presta que você vai entender depois por que eu estou falando que esses sinais aqui, ele é uma âncora para quando no dia difícil você não duvidar de Deus. É muito importante isso, porque o dia que estiver passando você vai lembrar o que eu estou falando. Na hora que o diabo estiver te provando, ele vai botar em xeque, e ele tem poder para isso. Colocar em dúvida tudo que você acredita. Ele vai te peneirar, porque ele quer realmente ver se você acredita ou não em Deus. Essa é a função dele. Ele é a peneira de Deus. Então ele vai colocar em xeque se Deus existe, vai colocar em xeque se você realmente está salvo, se existe céu, se existe Deus. Ele vai fazer uma bagunça. O que o navio, quando estando em alto mar, percebe uma grande tempestade, uma grande onda, o que ele faz? Hein? Vocês não sabem responder. Para o navio e lança as âncoras. Por quê? Para que ele não seja jogado para cá, ele precisa estar ancorado. Porque na hora da tribulação, na hora da tempestade, ele precisa estar seguro para ele não bater. Então, quando você estiver passando por uma luta muito grande, espiritualmente, e se você não passou, vai passar, pode ficar tranquilo. Você precisa de uma âncora. E Deus, sabendo disso, Ele te selou. Lá na frente a gente vai estudar Apocalipse, a gente vai ver esse texto dizendo que só aqueles que foram selados pelo Espírito não vão aceitar o som da besta. Você não vê, mas o Espírito, os demônios que existem, ele olha para você e sabe se você foi selado ou não. Ele sabe que você é propriedade de Deus ou não. Então, veja bem, como que eu sei que Deus me comprou? E como que eu sei que eu não vou para o inferno? E como que eu sei que eu estou salvo? Essas são as perguntas. E aí eu vou fazer de novo a pergunta que eu já fiz aqui na igreja e eu sei que você não sabe a resposta. O que é maior para Deus? Te livrar do inferno ou do Espírito Santo? Eu acho massa o gosto de vocês assim. A internet acabou, oi? Braço do Espírito Santo. De novo, o que é maior, mais valioso para Deus? Te livrar do inferno ou o Espírito Santo? Hã? Estão aqui na igreja? É só eu que estou. Alô, Carós? Hã? Fala. Espírito Santo, Braz também é Espírito Santo. É atrás. Eles são pregadores, gente, cadê? Espírito Santo. Todo mundo aqui acha que é Espírito Santo, ninguém acha que a salvação é mais importante, não. Para nós, presta atenção, para nós é livrar do inferno. E para Deus? Cara, essa dúvida de vocês me preocupa. Deu? De novo, quer que eu pergunte de novo, irmãos? O que para Deus é maior, tem mais valor, é mais importante? O Espírito Santo ou te livrar do inferno? Meu Deus. O Espírito, claro, aí. O que é mais importante que o Espírito Santo? Está na cara, na verdade, a pergunta, né? Não, eu fico feliz que eu posso tocar nesse assunto. Não tenha medo de errar, irmão. Eu quero que você fale. Agora já foi a salvação. Mudou. Quando eu faço vocês pensar, eu estou sacando dentro de você o que você realmente acredita. Ou então, se pelo menos você fala assim, pastor, eu não sei a resposta. E aí, Marcelo, o que você acha? Sabe a resposta não? Não, eu já falei para ele. Eu vou fazer uma comparação. Vou ajudar vocês. Imagine que você esteja fazendo negócio com uma pessoa, certo? E na hora que você está fazendo negócio, presta atenção. Você chegou numa borracharia, seu pneu furou. É 1h da manhã. E aí, você chega para o borracheiro e fala assim, amigo, aí você está andando ali com o pneu bagunçado, aí você vê a borracharia aberta, aquela luzinha bem fraquinha,
Chegou lá dentro, você falou: ô papai, que bom que você está aberto. E quer que você está no pneu? Carro novo, seu carro custa aí 300 mil. O cara vai lá, pega o pneu, tira. Vai ficar aqui 50 reais para consertar esse pneu. Você fala: pode fazer o serviço. Aí o cara, beleza. Quando ele termina de fazer o serviço, aí fala assim: qual 50? Aí você fala assim: qual que é a sua chave Pix? Aí o cara: não aceita Pix. Como não aceita? Todo mundo aceita? Nem sei o que é isso, só trabalho dinheiro. Aí você fala: cara, eu não tenho dinheiro aqui para te dar. Amigo, você confia que eu vou voltar aqui te pagar? Não. Aí você pega um celular seu de 12 mil reais, que só um maluco faz um negócio desse. Você fala o seguinte: esse celular aqui ele vale 12 mil. Vou deixar ele aqui na sua borracharia. E eu vou pegar meu carro, vou lá no posto, vou sacar no 24 horas, vou trazer o dinheiro para você. Aí o cara fala: olha pro relógio, pro celular, 50 reais. Pode ir lá. Você fez um acordo com ele. Há uma possibilidade de você chegando no caixa eletrônico, ficar com 50 e deixar o celular? Sim ou não? Por que você deixou algo mais valioso? Por que você deixou algo mais valioso? Para ele confiar que você vai voltar. Está entendendo agora? O Espírito Santo que Deus te deu é imensuravelmente maior do que te tirar você do inferno. Para você é difícil, quase impossível se salvar. Para Deus não. Então, quando Ele te salvou, Ele te deu uma garantia. Qual garantia? Eu vou te dar algo muito mais valioso do que simplesmente tirar você do inferno. Por isso que eu prego há 7 anos: não existe possibilidade de um crente perder a salvação, porque para ele não cumprir a palavra dele de tirar e levar do inferno, ele tem que deixar o Espírito dele em você. Ele vai estar mandando o Espírito Santo do inferno com você. Não existe essa possibilidade. Ele vai te arregaçar, ele vai te lascar a sua vida, mas ele vai te salvar. Ah, pastor, mas eu pego. Pode ficar tranquilo que o pecado vai sair. A base de pancada, a base de muito sofrimento, mas vai sair. Não é nosso problema da salvação. Entenda, não é nosso problema de se salvar. Deus não está nem um pouco preocupado com o seu cigarro, com a sua cocaína, com a sua traição, com o seu caráter, com tudo que você tem de mazela errado. Não está preocupado. Deus pode te tirar de você da noite para o dia. Você pode dormir hoje pecador, amanhecer o quê? Santo. Porque nunca foi um acidente Nunca foi um acidente. É plano da salvação. Então, quando Deus te sela, Ele dá a você um penhor. O que é o penhor? A garantia. Sempre você vai lembrar do borracheiro do celular de 12 mil, iPhone de 12 mil. Como prova de que Ele vai te salvar, Ele deixou o Espírito Santo. Eu não vou te salvar agora não, mas aqui eu estou te dando uma garantia para você acreditar, não duvidar. Está aqui o Espírito Santo. Então, quando você procura dentro de você o Espírito Santo se manifesta através das línguas, através dos dons. Essas coisas vão acontecer em você, elas servem como âncora. Eu posso não estar salvo hoje, mas vai chegar um momento onde Deus vai cumprir a palavra dele e vai me... Não é você se salvar, é Deus. Aí, te salvou o Espírito, selado pelo Espírito de Deus. Agora, se você não tem o Espírito, você pode duvidar. Por isso que está dizendo aqui, esses sinais servirão os que creem. Basta você ter um desses sinais, está comprovado que você tem o Espírito Santo, está comprovado que você é crente de verdade. Aí, pastor, agora você me pegou, eu não falo em mim, não expulso demônio, não curo ninguém. Será que eu tomar um veneno aí, será que eu não morrer do sábado? Pega lá um veneno lá, chumbinho, mastiga lá com a coxinha. Se você não morrer, nada acontecer, você está salvo. Estou brincando, tá? Mais fácil é catar os demônios aí, você expulsando eles saem.
Ou então vai orar para falar em língua, né? Ou então pega o irmão aí, bota com dor de cabeça, deixa eu orar com você, cara. Senhor, aqui fala só colocar a mão, né? Então você que não está treinado ali, você pode orar. Mas o certo é só fazer isso aqui, ó. Em nome de Jesus, está abençoado. Não é ficar ali, Senhor, e tá, o chão aqui, o chão lá, sabe, meio que brigando com a enfermidade. Não, isso não, aí é falta de fé. Sai dele. Está curado. Tá bom. Já viu como é que o R.S. Soares escuta as pessoas? Caça a integridade aí, vai. Faz o que você não podia fazer, baixa, vamos. É só isso. O processo é simples. A manifestação por Deus é glorioso. Entendeu? Irmão, eu já presenciei pessoas de amuletas largar a muleta. Eu já curei uma pessoa no leito do quarto que tinha derrame, ficou sequela. E o Espírito Santo falou, ora por ele quando ele levantar e andar. E eu, com medo de mandar ele levantar e andar e não acontecer nada, fiquei assim, eu não. Aí o Espírito Santo me ajudou. O cara ficou sentado. Aí eu falei assim, Isaías, o nome do rapaz era Isaías, você crê que Deus pode te curar? Fiz uma pergunta para ver se caçando ali a fé nele. Claro, eu tenho fé. Então levanta em nome de Jesus. Aí ele levantou meio campanhando ali, e assim. A mulher dele ficou surpresa porque ele não andava. Ele tinha ficado ruim mesmo, paralítico. A sequela da derrame. Eu confesso para você, eu falei assim, rapaz, nem eu estou acreditando nesse negócio. Mas Deus é Deus, Deus mandou fazer, eu fiz. Aí eu fiquei com medo, sabe? Acho que de repente foi só uma emoção, acho que depois ele vai ficar doente. Eu pensando comigo mesmo. Falei o seguinte, vou abrir um jejum para fortalecer. Abri um jejum, comecei a orar. Passado isso foi um sábado, passou uns 2, 3 dias. Eu liguei para lá, perguntar como é que estavam os irmãos aí. Tá uma benção, tá andando para baixo, passando de bicicleta, desce pro mercado, tá um alvoroço aqui, pastor, no mar. No outro sábado, nós fomos lá, era um sítio, tinha umas 30 pessoas esperando para ser curado. O homem foi curado. Mas não tem esse negócio de ver a luz e fogo, de corpo brilhar, não. No máximo, se você tiver sorte, o Espírito Santo fala com você. Porque tem horas que nem fala, deixa você sozinho no fogo, não. Então, já curei enfermo, já expulsei demônio, já falo em línguas. Deixa eu ver o sinal aqui. Veneno eu nunca tomei, não. Então, por que é importante? Porque é uma âncora para você. Vou falar da segunda parte, não é esse o texto. A segunda parte é a alma. Deus precisa salvar a sua alma. Lembrando que o espírito ele é salvo pela fé, tá? Unicamente pela fé. E a alma? Pela regeneração. Palavra. Romanos capítulo 12, né? 2. Acho que é 2. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metanoia. É aquilo que eu falei. Você lá no mundo acreditava, os homens, que para ser macho de verdade tem que comer todas as mulheres. Estou falando com linguagem popular para a gente entender. Quanto mais mulher você pega, mais macho você é. É quando você vem para dentro da igreja, né? Você descobre que macho de verdade, de Deus, é aquele que só tem uma mulher e é fiel a ela. O que está acontecendo? Você mudou a sua maneira de pensar. É isso que salva a tua alma, porque fazendo isso que você para de pecar. Então, por que isso é importante? Porque Deus só pode te dar um corpo novo se a alma for salva. Não disse Jesus? Não adianta colocar vinho novo em odre velho, porque vão se perder. Então não adianta eu te dar um corpo de glória, um corpo imortal, se a alma ainda está pecando. Então primeiro você precisa salvar a alma. Não há possibilidade do espírito pecar.
Ninguém aqui pega mais no espírito, tá? Ninguém. Não existe essa possibilidade. Outra coisa, o novo nascimento só existe aonde? No espírito. A alma não nasce de novo, o corpo não nasce de novo. O que nasce de novo? O espírito. A alma transformada. E o corpo? O corpo vai ser também transformado, imortalizado, depois glorificado. Isso, o corpo vai, a salvação do corpo acontece com a volta de Jesus. É a última parcela da salvação. A segunda é a alma. Por isso, que se quando Jesus estiver voltando, a sua alma só converteu 30%, você não vai ter o corpo glorificado. Só imortal. Pastor, explica esse negócio de 30% aí. É o crente mazanga. É o crente derrotado. Não tem os crentes derrotados na nossa vida? Os crentes perdedor? Tem o crente vencedor, irmão, que está buscando vencer em tudo. Está se esforçando, está correndo, está buscando ali. Quanto mais o cara se envolve, mais ele se converte. Por quê? Porque a Bíblia diz que quanto mais você faz a obra de Deus, mais Deus vai te limpando, vai estudando a palavra de Deus. Essa coisa da santidade, da santificação, ela acontece por meio do sofrimento. Você não quer sofrer? Se converte. Quando Deus te faz sofrer, você automaticamente é tirado de você o pecado. Então, é por isso que de vez em quando você passa por algumas dificuldades, algumas lutas. É Deus tirando de você. Pode perceber. É claro que tem pessoa que é mais fácil, né? Aquela pessoa que nasceu no lar evangélico, não aprontou muito, tem gente que não aprontou muito, não foi para a vida promíscua. Quando essa pessoa se converte, é mais fácil ela se adaptar às coisas certas. Quando a pessoa viveu uma vida dissoluta, cheia de, né, provou tudo lá fora, para ela é mais difícil, porque dentro do cérebro dela existem trilhas neurais de pecado. Uma pessoa que nunca cheirou cocaína é mais fácil de nunca cheirar. Ele não tem essa trilha no cérebro. Quem nunca mexeu com traição é mais fácil de trair, porque ele não tem essa trilha. O pecado, ele cria uma trilha dentro do nosso cérebro. É uma trilha. Tem gatilho, né? Tipo assim, o cara que fuma, se ele bebia café junto, o café para ele é um gatilho. Ele largou de fumar, mas quando ele toma o café, ele lembra do cigarro. Dá vontade. Ou então, toda vez que passava por uma dificuldade, uma situação que aumentava a pressão ali, uma cobrança do serviço, algo de errado, ele pega o cigarro e fuma. Toda vez que acontecer, ele vai lembrar do cigarro. Tá ligado? Né? Então, são gatilhos. Uma vez que você se deixou ser purificado na alma, o seu corpo, ele vai ser imortalizado. Todo crente vai ter um corpo imortal. Vamos repetir isso aqui comigo? Todo crente tem um corpo, terá, está no futuro, um corpo imortal. Olha o que Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Entendeu? Então não existe a menor possibilidade de um crente salvo em Jesus Cristo não ser arrebatado no dia do arrebatamento. E nesse processo, antes de ser arrebatado, vai ser o quê? Imortalizado. Olha Paulo falando: não abrir e piscar de olhos. Não antes dos mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados e teremos um corpo de glória. Então, se você me perguntasse, pastor, qual a diferença para Deus? Como que Deus faz diferença entre o crente manzano, o crente sem vergonha, o crente perdedor, do crente fiel, sincero, esforçado? O crente esforçado está se convertendo mais rápido. Ele está amadurecendo mais rápido. Então, toda a fruta que primeiro amadurece é colhida primeiro. Você chegou no pé de manga, olhou uma manga madurinha e um monte de verde. Qual que você pega? Você taca a pedra madura, você arranca a madura, não é? E
Então as maduras são colhidas primeiro. Então quando Deus chegar no dia do arrebatamento, ele fala: anjo, desce lá e colha as frutas, lá passa o cerol lá, traz eles para cá. O primeiro vai quem? Quem tiver maduro, quem amadureceu primeiro, quem se deixou ser lavado pela palavra primeiro, completou 100%, a alma está convertida, aí vai ser o quê? Raptada primeiro, recebe o corpo imortal e depois o corpo glorificado, vai para o trono, fica lá, tem bodas, tem festa, vê Deus, desce junto com Jesus para o quê? Para buscar a igreja derrotada. Porque quem ficou é porque não foi o quê? Não foi polido primeiro, mas vai ser arrebatado. Não confunda rapto com arrebatamento. Diga comigo: rapto, arrebatamento. Rapto, arrebatamento. O rapto vem primeiro. Todo teólogo, professor, pregador que vai pregar sobre grande tribulação, ele se confunde. Um fala que é pós-tribulacionista, outro fala que é meio, outro fala que é... Por que eles fazem isso? Porque a Bíblia tem base para os dois. E eu creio, prego, que existe o rapto dos vencedores e o arrebatamento da igreja. Pastor, a igreja passa a grande tribulação ou fica? Depende de quem você é na igreja, mas a igreja passa. Os vencedores são tirados primeiro. Apocalipse, que Jesus fala: ao que vencer, e começa a falar. Vai ser dado uma veste nova, um novo nome, só o vencedor. Ele é o varão, filho varão que foi colhido primeiro. A gente vai ler tudo isso depois no futuro, no Apocalipse, você vai lembrar. Isso aqui é só um esboço. Então, por que você precisa se esforçar para a sua alma ser salva? Ó, 100%. Lembra que eu falo assim, gente, meu corpo minha alma está sendo transformada. As mãos já foram, o ouvido, boca, o olho ainda está treva. Porque eu percebo, eu sou sincero, eu falo para você. Não deixei de falar assim: não, eu estou no nível, né? Não chega muito perto, que hoje eu estou me sentindo mais. Não, é igual a vocês. A minuto que você passa, também passa, de repente a minha está maior. Também estou lutando para não pecar. Quando tem um dia que a gente vê que foi melhor, sabe? Caramba, hoje até aqui, legal. Poxa, eu estou bem. Aí amanhã você cai de novo e de novo. É assim. Mas algo importante é que você tem que estar o quê? Está crescendo. 100% na alma, corpo imortal depois glorificado. Pastor, o que Deus vai fazer? Ele vai simplesmente fazer o seguinte: quem fez pirraça, quem empurrou com a barriga, não vai ter o corpo glorificado. Vai ficar na terra, não vai para o céu. Viu? Estou brincando. Vai sim, para ter as bodas. Depois desce, vai ficar aqui embaixo para servir a gente que venceu. Porque os que venceram serão ministros de Cristo, que vão governar junto com Cristo. Quem perdeu, a receber um boleto de 1000 anos, está aqui, ó. Já que você não pagou na terra, vai pagar no reino. Está aqui o boleto agora, vai trabalhar, vai servir, vai continuar ali, né, enquanto a gente fica lá em cima glorificado. Quem tiver o corpo de glória vai poder ter acesso à nova Jerusalém, junto com Cristo. Todas aquelas promessas da nova Jerusalém, ela vai ficar em cima, flutuando. Como você tem o corpo de glória, você pode ir lá, voando. Seu corpo é de glória, tem corpo de glória. Porque a Bíblia diz assim: assim como Cristo é, nós seremos como Ele. Quem entendeu até agora? Por que é importante eu ter os dons espirituais? Porque ela vai servir de âncora. Irmão, se você nunca passou, se prepara, porque o dia que você passar, você vai lembrar desse estudo. O diabo tem o poder de tirar a sua convicção de quanto você crê. Porque a gente entende que servir a Deus tudo vai dar certo. Deus nos protege. E é isso que é perigoso, porque pode ser que uma hora essa proteção que você acha que você tem em Deus, o diabo pede ela e Deus tira, permite te tocar. E você fala: por que eu estou servindo a Deus? Eu sirvo a Deus para não passar por dificuldades, para ser protegido, e agora eu estou sofrendo. Imagine você com 10 filhos mortos no mesmo dia. Você fala: meu Deus, e agora? Você vai caçar a sua fé. Gente, tudo que eu acreditava não faz sentido, tudo que eu pregava não faz sentido.
É isso que o diabo quer. E aí você precisa se apegar à âncora de Deus, o Espírito de Deus dentro de você. Porque o Espírito dentro de você, ele vai te mostrar aonde se agarrar. Não em coisas terrenas, não na sua mente, não no que você conhece, mas no que Deus pode te prometer. Por isso que Jó fala assim: a única coisa que eu sinto saudade é de Deus. Você acha que ele estava sofrendo por causa dos filhos? Você acha que ele sofreu por causa da riqueza que perdeu? Ele sofreu. Mas o que mais fazia falta para ele era o quê? Deus não falava nada com ele. Ele se agarrou à âncora. Então todos nós temos que ter âncora. Essas experiências é você botar a mão enfermo e ver a cura acontecer. Uma vez minha mãe estava internada com meu pai. Meu pai estava internado, minha mãe estava acompanhando ele. E eu ia fazer visita de noite lá com meu pai. E minha mãe falou assim: eu tenho uma criança ali do lado que ela chora a noite toda, desesperada. Minha mãe ora por ela. Eu fui lá. Porque crente não pode negar oração. Fui lá orar para ela. Você aceita a oração? Aceito. 3 dias, o médico fez todos os exames e nem sabia o que ele não tinha. E chorando de novo. Botei a mão, orei por ela, falei: ordena essa enfermidade, vai embora, em nome de Jesus. Fui para casa e falei assim: as pessoas foram comigo assim. Eu senti de continuar orando por ela e abrir um jejum. Por causa daquela palavra que Jesus falou assim: ó, geração incrédula e perversa, até quando terei convosco? Ou seja, por que você é incrédulo e perverso? Porque você pode orar, você pode jejuar, você pode pagar um preço para tirar o demônio, você não faz. Então eu fiz isso, comecei a orar pela criança. De madrugada, 3 horas da manhã orando pela criança, o Senhor falou comigo assim: pode levantar. Eu falei: levanta. Eu estou no negócio. Está debaixo de disciplina. O pai dela me abandonou. É o pai dela o problema, não é ela não. Estou cobrando dela. Outro dia, de novo, fui lá, fui lá visitar minha mãe, visitei meu pai, orei. E a criança estava ali. Fui lá pela mãe: posso orar de novo, mãe? Pode, pode ter a mão, orei assim, Deus. Aí já orei diferente. Senhor, eu faço tua vontade, não a minha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a pessoa, se for da tua vontade, cura ela. Você também tem que entrar debaixo de luta dos outros, não. Chegou e disse assim: mãe, posso falar para mim com a senhora? Pode. Mano, tem uma coisa a ver com o pai da menina? O pai da menina, sabe por que eu estava orando a Deus? E o Senhor falou comigo que é por causa dele. O que houve? É verdade, ele era pastor, largou a obra para poder trabalhar, ganhar dinheiro. Quando ele voltar, está problema. Fui embora. No outro dia eu perguntei: mãe, e aí a criança? Fui embora, desceu no alto. Não tem mais nada não. Os médicos não acharam nada. Aí você acha que quando a gente passa por isso não faz diferença? Sua âncora, sua experiência, sua intimidade é você e Deus. E você pode virar para o diabo e dizer assim: sai para trás de mim, Satanás. Eu sei quem eu tenho crido. Irmão, estou te falando, quando o diabo vier te botar em fé, tudo que você acredita, se você não tiver âncora, você vai ser levado. Tem que ter âncora, tem que ter experiência, tem que curar, tem que falar em língua, tem que profetizar. Você tem que entregar uma revelação acontecer e a pessoa glorificar Deus na sua vida. Essas coisas fazem diferença, são sinais dos que creem. Bota lá para 1 Coríntios capítulo 14. Nós nem começamos tudo, tá? Só para não perder essa oportunidade aqui. Versículo 3, né? Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala em língua, fala a Deus e o homem não entende. Mas o que profetiza, esse fala aos homens. Você já viu igreja pentecostal, né? Essa igreja fervorosa, canelinha de fogo, que todo mundo gosta de falar em língua? Viu? É bonito, pastor? É gostoso? Gostoso. Mas Paulo está falando assim: o que profetiza é maior. Tudo que o ímpio quer não é a quantidade de língua que você fala, é entregar a revelação para ele, é entregar uma profecia. Olha, Deus me mostra assim na sua vida. A gente tem que orar por esses dons.
A gente tem que pedir a Deus que Deus enche a igreja desses dons. Eu encontrei com um presbítero que era do antigo ministério, e ele tinha esse dom. Eu vou trabalhar nele primeiro para ver se ele vem aqui, para a gente, Deus usar ele. Ele está congregando em outra igreja, saiu lá do ministério. Deus usava ele muito profundo na profecia. Então, o que profetiza é para os homens. Os dons espirituais são ferramentas do reino para trabalhar na igreja. A única finalidade da língua é você ser edificado, que é importante. Quando você está em casa, ouvindo louvor, buscando a Deus, você vai falar em língua, você vai falar em mistério, você vai chorar na presença, você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor. Agora, falar em língua, só falar, não é sinal de nada. Não edifica. Por quê? Porque eu vejo às vezes pessoas falando muito em língua. Você está pregando aqui, sentiu o presidente falar umas 2, 3 palavras, é bom, normal. Agora a pessoa fica ali, parece que ela acha que, na visão que eu tenho, que parece que ou ela está muito vazia, ou ela quer encher uma coisa que ela faltou nela. Porque o certo seria ela quase não falar, ou se falar para si mesmo. É o que Paulo está falando aqui, ó. O que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e bajulação. O que profetiza, fala aos homens para bajular? Edificar, consolar e exortar. Toma muito cuidado com a profecia que bajula. Ó, Deus está muito feliz com você. Deus tem preparado grandes coisas para você, porque Deus tem se agradado de ti. Bajulando. Você está tão bem assim que Deus está falando bem com você. Pode ser que às vezes você está numa situação onde Deus ele te aprove e te console com uma palavra positiva. Tem que tomar muito cuidado com a bajulação. Por isso que eu falei aqui na aula passada, para você não dar corda para profeta. Não ficar esboçando sentimento, rindo, chorando, confirmando o que está falando, você está dando corda para ele. Fica sério, fecha o olho, para ver se realmente ele é profeta. Se aquilo está sendo entregado é de Deus ou não. Todas as profecias e revelações que entregaram que aqui não era meu lugar, que eu tinha que sair daqui, eu não tenho nem confiança. Nem confiança. Tinha certeza que era de Deus. Por quê, pastor? Porque quando Deus falou comigo que eu vim para cá, ele veio falar pessoalmente. E agora vem profeta? Não, não aceito, não. Estou igual Moisés. Não, manda anjo não. Tem que vir o Senhor. Se Deus quiser me tirar daqui, ele tem que ele vir falar comigo. Sair daqui não sai sozinho não. É igual você, não sai fazendo mudança na sua vida porque alguém falou não. Bota a prova. A profecia, não julga o profeta. Versículo 5. Eu quero que todos faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha. A não ser que também interprete. Tem muita dificuldade, né? É poucos que interpretam. Às vezes a pessoa está no mistério, ela começa a falar em língua ali no canto, ali, sentindo a presença de Deus. Aquele momento ali, às vezes, ela está buscando algum sinal, algum de Deus ali, algum sinal para ele profetizar. Acontece, às vezes a pessoa está no mistério, está falando sozinho ali com Deus, está ali, está sentindo, ele está aqui, Deus está falando, vai lá, fala. Ela vem, pega e fala. Ela fala em língua e profetiza. Ela fala em língua e profetiza. Fala em língua e profetiza. Acontece. É isso que o Paulo está falando. Que interpreta, cadê? Para que a igreja receba edificação. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que se aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência. Ou eu dou um estudo bíblico, ou eu entrego uma revelação. Só falar em língua resolve? Não.
Paulo está falando isso aqui na igreja de Corinto, é porque lá era assim. Um monte de gente falando em língua, só falando em língua. Entendeu? Revelação, uma ciência, ou da profecia, ou de doutrina, tá vendo aqui? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara? Se você pegar um instrumento e ficar só fazendo barulho mesmo, para bater sem ritmo, sem nota, tem um sentido isso? Não. Agora, tem gente que toca tão bem o instrumento que parece que está tocando a música, você consegue ouvir a música ali, você fala, rapaz, estou ouvindo a música. De tão bem que a pessoa toca, ele consegue tirar a nota tão bem ali, que você chegou, parece quase que você canta a música junto. Que aquela harmonia na fala. Então Paulo está dando uma comparação aqui com falar em língua. Porque se a trombeta der sonido incerto, como se preparará a batalha? Se o cara, a trombeta ela tem um time para tocar. Se o cara tocar certo, quem tem que se preparar para a batalha não vai entender nada. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz do mundo e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que fala. Bárbaro é estrangeiro, né? Ao que fala, será bárbaro para mim. Assim também vós. Versículo 12, tá? Como desejais os dons espirituais, procurais sobrejar neles para a edificação. Pastor, por que eu tenho que buscar o dom espiritual? Por que eu tenho que buscar cura, libertação? Será que Deus quer isso? Claro que Ele quer. Porque se Deus te entregar um dom, e é o Espírito Santo te dá, é para usar na igreja. Pede lá o dom de revelação para você ser usado em profecia, vai lotar a igreja. As pessoas estão atrás disso, irmão. Revelação e profecia. Se aqui tivesse profeta que revelasse, está lotado a igreja. Você vê que a gente faz com o profeta, o pessoal vai. Né? Assim também vós. Não, peraí. 13. Pelo que o que fala em língua estranha, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Diga assim comigo: quando eu oro em língua estranha, o meu espírito ora bem. Por isso que é importante orar em língua. Para você orar no espírito. Uma das coisas que acontece quando você ora em língua, na oração, durante o dia, é que você vai tendo revelações e visões. É como se o Espírito Santo traduzisse o que foi falado. Mostra sonhos proféticos, promessa. Ele te usa, te capacita, te faz crescer. Entendeu? Porque o que ora em língua estranha, no Espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, tem como cantar também no Espírito, mas também cantarei com entendimento. Ora um pouquinho, Pai, te agradeço, toma tuas mãos na minha mão, depois você ora um pouquinho no Espírito. Ou está fazendo uma coisa, ora no Espírito. A melhor maneira de orar, melhor momento de você orar no Espírito, quando você está fazendo alguma coisa. Está dirigindo o carro, está lavando louça, está limpando o carro. Você não precisa conversar, você fica só orando no Espírito. Está treinando. Pastor, só tem 2 palavrinhas. Vai lá. Vai falando. Daqui a pouquinho o Espírito Santo te dá outra coisa, Daqui a pouco você está conversando no Espírito. Pastor, mas eu estou orando, não entendo nada. Não tem que entender nada. Não vai entender nada. Mas pode ficar tranquilo que devagarinho o Espírito Santo vai te dando na sua mente, na sua alma. Que pouquinho você está ouvindo a voz assim, vai na casa de fulano e ora.
faz uma visita para fulano. Você fala, engraçado. Aí você vai lá, chega lá, Deus fala, Deus mostra, aí você fala, meu Deus, Espírito Santo. Ele vai te inspirando, né? Que você chama de intuição. Sei lá, sentir uma coisa, tem? Espírito Santo. Intuir. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Vamos parar por aqui?